porquê eu acredito que o Apocalipse ele está muito perto de se manifestar. A gente está aí vendo os homens brincando de Deus. Essa é a palavra certa, né? Os homens estão brincando de Deus. Brincando de Deus porque a gente está vendo que há uma procura desenfreada pela imortalidade. Deus abençoe, pastor Giovanni. Vamos. O pastor Giovanni é uma bênção de Deus. A gente conversou bastante por telefone essa semana e a gente vai marcar live com o pastor Giovanni, do Povo da Fé. Deus abençoe, pastor Giovanni. O canal aqui do Apocalipse na Veia, né, foi um canal que o pastor Giovanni nos cedeu, que tinha mais de 10 mil inscritos. Eu nem lembro, pastor Giovanni, quantos inscritos tinha. E graças a Deus a gente conseguiu aí se manter com esse canal. E ele é uma bênção. O pastor Giovanni é uma bênção de Deus, já nos abençoou muito através do canal Povo da Fé. E eu sou grato a Deus pela vida do pastor Giovanni. Logo nós vamos fazer uma live junto em nome de Jesus. Irmãos, por que eu acredito no juízo de Deus? Veja que quando... Amém. Tinha 30 mil inscritos quando ele nos cedeu, e graças a Deus aí está batendo 100 mil inscritos também, está com 94 mil. Deus abençoe. Quando a gente lê Gênesis 6, irmãos, eu nem vou entrar no mérito ali, que eu não acredito que foi anjo que se deitou com as filhas e os filhos de Deus eram anjos, mas houve uma corrupção genética. Houve uma corrupção. A mistura dos filhos de Deus, na minha visão, que é a geração de Sete, com os filhos dos homens, que é a geração cainita, gerou uma anomalia. E a anomalia da mistura genética dos filhos de Deus com os filhos dos homens gerou os nefilins. A palavra nefilins, né, que são os gigantes, são uma geração caída. Gerou uma geração inteira caída. Vamos ler isso na Bíblia, né, irmãos? Vamos ler na Bíblia, Gênesis capítulo 6. Olha lá. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe isso o coração. Então veja que a mistura do DNA puro dos filhos de Deus com o DNA da geração cainita amaldiçoada gerou uma anomalia. A anomalia veio através de gigantes e de o homem estar desconectado de Deus. Então, vocês estão entendendo? Veja bem, a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens gerou gigantes, mas gerou uma desconexão do homem de Deus. Por que, pastor Carlos, gerou essa desconexão do homem com Deus? Está aqui, versículo 5. Veja que é o próprio Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quer dizer, o homem se transforma totalmente mal.
E se você estudar sobre essa geração, não havia espaço para arrependimento. Eu pergunto para vocês, algo aqui. Não está acontecendo a mesma coisa? A gente, através da tecnologia, está sendo desconectado totalmente de Deus, estamos sendo sugados para o virtual, quer dizer, é uma vida desconectada com valores eternos e espirituais. Esta geração não tem pensamentos acerca de eternidade, de vida eterna, de inferno, de juízo, de arrependimento. Quer dizer, a pessoa está vivendo uma vida deplorável, depravada e acha tudo isso maravilhoso e normal. Então, quer dizer, a tecnologia e a ciência, através da tecnologia, está desconectando o homem da eternidade. Então, olha o nível que nós estamos chegando. Porque agora, irmãos, essa matéria aqui diz o seguinte: bilionários do Vale do Silício financiam pesquisa controversa para modificar genes de embriões humanos. Um novo e controverso empreendimento no Vale do Silício, apoiado por grandes nomes da tecnologia, está impulsionando busca pela edição genética preventiva de embriões humanos para erradicar doenças hereditárias. A empresa chamada Preventive está sob os holofotes após uma reportagem do New York, do Wall Street Journal, detalhar seus planos ambiciosos e arrecadações inicial de 30 milhões de dólares. O projeto e os investidores fundada ao início desse ano pela especialista em edição genética Lucas e Preventive, já atraiu capital de peso, incluindo de Sam Altman, CEO da OpenAI. Existe o fundador da Coinbase. A empresa visa usar métodos de edição genética para evitar que famílias sofram com graves doenças. O especialista confirmou que o trabalho está em fase de pesquisa pré-clínica e que nenhum embrião modificado foi implantado até o momento. No entanto, fontes indicam que executivos da Preventive já identificaram um casal com uma condição genética interessado em participar de um eventual experimento. Nosso objetivo, é claro, é determinar por meio de um trabalho pré-clínico rigoroso se a edição genética preventiva pode ser desenvolvida com segurança para evitar que famílias sofram de graves doenças, afirmou Lucas. E aí, irmãos, eu digo para vocês o seguinte, para você entender, o embrião vai ter uma modificação genética, ele vai ser implantado com certeza in vitro, e aquela criança, ela vai estar imune de câncer, de AIDS, de um monte de tipo de enfermidade. É como se eles criassem a ideia é criar uma sociedade híbrida sem precisar ir no SUS, sem precisar de quimioterapia, sem precisar, parece uma utopia. Mas você vê que os homens estão cruzando linhas perigosas. Os homens estão cruzando linhas perigosas. E eu vou dizer para vocês, essa obsessão, né? Essa obsessão pela imortalidade
distância, quer dizer, se eles conseguirem... Eu vi um vídeo hoje do Elon Musk, eu não salvei esse vídeo. Ele falando sobre o futuro sem doenças através de tecnologia. Como que se a tecnologia... E essa é a ideia do Vale do Silício. Eles querem criar um design inteligente, mas esse design inteligente não é Deus, esse design inteligente é IA. É como que se a inteligência artificial fosse o design inteligente que vai dar saúde, educação, sabedoria, estrutura, tudo que a humanidade precisa, a IA vai criar para que as pessoas vivam melhor. Então, toda a transferência, veja que isso é luciferiano. Luciferiano, eu digo por causa que existe um princípio de luz nisso, de claridade, só que o fim disso é trevas, é destruição, totalmente, é uma escravidão total. Então, veja que parece maravilhoso o que eles estão querendo, e é exatamente o que eu li aqui em Gênesis 6, irmãos. É desconectar o homem da eternidade. É desligar o homem totalmente da existência do Criador. Então, veja, eles estão querendo mexer na genética do embrião, eles estão querendo prolongar a vida, eles estão querendo ser deuses. E qual é o problema disso tudo? É um distanciamento tão grande, que vai trazer a destruição do planeta. Irmãos, eu friso muito para vocês João 3,19. E a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Foi o que aconteceu em Gênesis 6. Foi o que aconteceu em Gênesis 11, a Torre de Babel. Obrigado, irmã Adriana. Deus vai intervir na humanidade com o Apocalipse. Porque veja que não há nenhuma atribuição a Deus de tudo que está se criando. É como que se os homens estivessem criando o seu próprio Deus para se submeter totalmente a IA. A IA. É como se a humanidade totalmente fosse se submeter, se curvar diante da IA. Então, olha aí, ó. A imortalidade é a nova extravagância do capitalista. No mundo de que querem desertar, bilionários como Bezos já não buscam só dinheiro, desejam suas fixações juvenis. Colonizar o espaço e a mais nova, superar a morte por meio de resets celulares que farão os faraós contemporâneos. Certamente você já reparou que quando nos aproximamos de uma pessoa muito rica, que tem dinheiro de verdade, e não apenas algumas dezenas de milhões de euros, todos nós entramos imediatamente num estado de espanto, o que nos leva a comportar-nos irreprimivelmente de forma reverencial. Nas raríssimas ocasiões em que isso acontece, tive que me impor uma disciplina férrea e com dificuldade para não me submeter a esse sentimento tão objeto em sua ignomínia, quase em consonância com o que é narrado em Memórias do Subsolo, que vai muito além da subordinação, um estado de espírito que expressa literalmente nossa sujeição ao dinheiro. É quase inevitável que aqueles que estão incessantemente rodeados de tal reverência alimentam uma nova percepção em si mesmo, cada vez mais desproporcional e imponente. Isso nos oferece uma primeira intuição
para começar a entender por que antigos governantes, faraós ou imperadores se consideravam deuses, ou pelo menos divinos, ou eram percebidos como tal. Portanto, não podemos criticar com demasiada crueldade a megalomania dos super ricos da nossa era, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, no caso improvável de estarmos no lugar deles. Provavelmente veríamos um crescimento igualmente imenso do nosso ego e perderíamos qualquer senso de proporção. Muitas pessoas aumentam seus egos por muito menos. Por outro lado, coloquemo-nos no lugar de Bezos, que em 30 anos passou de dono de um armazém de livros numa garagem a proprietário de uma empresa que cobre maior parte do globo e emprega 1,5 milhões de pessoas. Comparada à Igreja Católica, que emprega 1,16 milhões de pessoas em todo o mundo. 407 mil padres e 609 mil freiras. É compreensível que ele se considere o fundador de uma religião que tem uma visão messiânica de si mesmo, como pode verificar na leitura do livro dele mesmo, que foi publicado pela Universidade de Harvard, que inclui a compilação de suas cartas aos acionistas e outras intervenções públicas. Por outro lado, no seu prefácio, já famoso pelo livro sobre Steve Jobs, não teme o ridículo quando retrata Jeff Bezos como uma figura do renascimento moderno, tão revolucionário como Leonardo da Vinci, Einstein e Ben Franklin. Todos eles personagens dignos de crédito de biografia escrita por um famoso escritor. E qual é o objetivo, irmãos? A matéria é longa, mas só para vocês entenderem. O escritor está dizendo que quando nós, meros mortais, estamos diante de pessoas bilionárias ou trilionárias, nós nos sentimos os piores seres humanos do mundo, como se eles fossem semideuses. Então, veja que ele está falando o que faz Mark Zuckerberg, Elon Musk, que vai bater $1 trilhão agora, Jeff Bezos, Sam Altman, esses CEOs de grandes corporações que envolvem com tecnologia, quererem a todo custo a imortalidade. Por quê? Porque eles, tudo que um homem pode ter, né? Vamos destacar aqui Elon Musk, que chegou a dar ré num foguete. A rede de satélite Starlink, a Amazon com toda a sua tecnologia e com a Alexa monitorando todo mundo dentro de casa, faz com que eles tenham, né? Vocês não têm noção o que é o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, coletando nossas informações 24 horas por dia e enviando para servidores e fazendo com que essas redes saibam tudo ao nosso respeito. Então, quando você olha para essas pessoas, eles não têm mais nada para alcançar, além de querer viver para sempre aqui na Terra, porque eles já são deuses. Entre aspas, bem de letra minúscula, como Faraó, como Nabucodonosor, como César. São pessoas que agora se utilizam-se de todo o poderio e dinheiro que têm para modificar a genética. E isso já vem através de alimentação, através de água, através de radiação, através de rastro químico. E agora eles estão querendo modificar o gene na sua origem. E aí a minha pergunta é: você acha que Deus vai dar corda para essas pessoas chegarem a esse nível, sim ou não? Sim ou não? Deus vai dar corda para eles chegarem no ápice de uma pesquisa dessas?
Jamais. A intervenção divina virá. E virá através do quê? Que a intervenção divina virá, irmãos? Através da ira. Através da ira. Através da ira. Olha aqui a promessa de Elon Musk. A promessa de Elon Musk. Olha só, irmãos. Isso é matéria, mês 10. Ó. Elon Musk quer lucrar ainda mais e promete um mundo sem doenças degenerativas ou cadeirantes. A Neuralink, que já teve autorização para começar os testes em humanos, talvez possa fazer a gente pensar sobre o propósito das empresas além do lucro. Ai, Deus, sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Eu já quero começar com esse texto deixando muito claro que isso, em hipótese alguma, é uma passação de pano para o Elon Musk. O cara é bem polêmico, já chegou a minimizar a pandemia, foi acusado de oferecer condições de trabalho ruins para os funcionários e vive dando opiniões que para muita gente pode ser vista no mínimo radicais. Mas, contudo, entretanto, todavia, alguns movimentos da empresa dele podem ser vistos como positivos em vários setores. As mais recentes promessas do império que o cara construiu ofereceram uma esperança para quem sofre com doenças degenerativas ou por algum outro motivo. Passou a depender de uma cadeira de rodas. Essa promessa extremamente ambiciosa mora hoje dentro da Neuralink. Então, ele fala aqui sobre o futuro, uma vida sem enfermidade, sem doença degenerativa, sem cadeirante. E veja que eu iniciei, eles já querem prever isso no embrião. Eles já querem uma raça totalmente híbrida, totalmente futurista. E, meu irmão, eu vou repetir. Isso trará a ira de Deus. Deus vai intervir. Eu vou repetir, Deus vai intervir. Deus vai intervir. Deus vai intervir. A ira de Deus virá. Você pode ter certeza disso. Tudo tem limite. Irmãos,